Fala pessoal, beleza? Estamos aí com mais um podcast Você Pode. Hoje com a presença da doutora Ívila e doutor Eduardo falando conosco sobre direito trabalhista, né? Compliance trabalhista. Sejam muito bem-vindos aí. Obrigado pela presença de vocês. E aí queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema pessoal. E eu queria que eu vejo como uma prática muito comum hoje que as empresas trabalham nessa área trabalhista mais não trabalham com prevenção, elas são mais reativas, esperam acontecer para depois tomar uma providência. O que pode ser feito em termos de conscientização para a gente tentar mudar esse panorama que a gente vivencia aí? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bruno Reis. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, igual você disse, a realidade hoje é que as empresas esperam o problema acontecer para ser demandado na justiça para tentar solucionar aquilo que já não tem solução mais. Então, assim, o pilar da nossa consultoria é atuar de forma consultiva, trazendo ali para o empresário a noção de que se ele atuar de forma preventiva, ele vai economizar dinheiro. A gente tenta tangibilizar isso para ele, trazer isso para um cálculo, para alguma forma de monetizar isso, mostrar para ele, se você se adequar em determinadas situações, no final das contas vai ser mais barato do que você suportar uma eventual ação trabalhista. Entendi, porque a gente vê muito, o próprio escritório mesmo, sempre que a gente conversa com o empresário, até a gente estava batendo papo aqui em off antes, ele sempre fala, não, minha empresa está certinha, minha empresa está redonda. E, na verdade, poucas estão hoje, né? Cumprem com os requisitos básicos, né? Infelizmente, é questão cultural também, como já havíamos comentado aqui, né? Que apenas se repare o dano, que se tente reparar o dano. Às vezes o empresário ele só cria essa mentalidade da necessidade de prevenção depois de tomar várias ações trabalhistas, depois de ver, de fato, ter desembolsado uma quantia grande, uma quantia que faria toda a diferença ali para a expansão do negócio, para melhorias internas ali na empresa, né? E aquele dinheiro foi destinado a tentar corrigir uma falha ali que existiu durante aquele vínculo de emprego. Então, infelizmente, ainda nos falta um pouco dessa atenção, desse cuidado. De fato, por isso que nós gostamos de monetizar, a gente gosta de mostrar para o empresário, olha aqui, você pode perder até 20 mil reais nisso daqui. Só que se adequar dessa forma, você vai evitar o prejuízo X, Y, Z. Porque a nossa ideia é trabalhar ao lado do empreendedor, do lado do empresário. A gente sabe, nós temos uma piadinha que geralmente o jurídico é o setor temido, né? Ninguém gosta do jurídico. Não, a gente faz um trabalho de vir ao lado do empresário na tomada de decisões. Então, gerenciamos seus riscos aqui, apresentamos seus riscos, vamos tomar a decisão mais acertada para esse caso, né? Vamos assumir os riscos constantes aqui, porque risco é também oportunidade positiva, né? Então, é aí que está a grande chance da empresa se expandir, né? A partir do momento que ela passa a poupar dinheiro de condenação de processos que eventualmente ela possa ser demandada. Às vezes o empresário pensa que só assim, eu nunca sofri uma ação trabalhista, nunca fui demandado na Justiça do Trabalho, então minha empresa está redondinha. Então meus funcionários, eu cumpro a legislação e está tudo certo. Aí quando a gente entra e faz um diagnóstico na empresa, a gente percebe muitos pontos de risco. Supressão de intervalo, hora extra, falta de contrato de trabalho onde tem cláusulas expressas que pode resguardar o empresário, sabe? Às vezes tem lá 10, 15 colaboradores e não existe um contrato por escrito, fica tudo de boca, conversado, faz isso, a pessoa não sabe nem qual que é a função dela direito dentro da empresa. Então a realidade é essa. A empresa espera o contencioso, espera ser demandado na justiça para tentar se readequar. O empresário que pensa lá na frente, que é mais moderno, ele hoje em dia ele já tenta se precaver. Antes de que essas condições aconteçam, ele já está se adequando ali à legislação. É complicado? É complicado. Impõe muito ônus às empresas. A legislação trabalhista impõe muito ônus às empresas. Mas não é nada que seja impossível de se concretizar. E, assim, cada dia, nesses 10 anos de advocacia, eu consigo ver claramente que é muito menos oneroso para a empresa
atuar de forma preventiva do que suportar uma condenação trabalhista. E acho que ela acredita também que ela ganha dos dois lados, né? Porque o funcionário também, sabendo que a empresa tem essa preocupação com o lado dele, de resguardar os direitos dele, o colaborador ele tem uma tranquilidade maior, desenvolver o papel dele sem preocupar com essas questões, né? Exatamente, o clima organizacional ali fica muito mais saudável, né? Sim. Propício ali para desenvolvimento das habilidades dele e diminui também a rotatividade, né? Funcionário satisfeito não quer sair da empresa. Exatamente. E a gente sabe que rotatividade é um custo altíssimo para os funcionário empresários satisfeito é que faz a empresa faturar, né? Sem dúvidas. Com certeza, porque aí quanto mais tempo ele fica dentro da empresa, de certa forma, mais tempo ele conhece, menos questões de custo também, de treinamento, de alinhamento da cultura, né, alinhamento da rotina, você precisa fazer. Toda vez que você manda embora, é aviso, já é a multa do FGTS, depois gasto para contratar, procurar pessoas, talvez produção parada, serviço colabora parado. de forma criativa ali, né? Tá engajado na realidade da empresa, então faz diferença. Sim. Inclusive, um dos indicativos que a gente utiliza para analisar, né, o clima organizacional é a rotatividade. Isso aí aponta, às vezes, um ambiente que existe um assédio moral, um assédio sexual. Aponta ali, algo tá errado. Por que ninguém para aqui? Quem que é o superior aqui? Às vezes a forma de se exigir do colaborador ali, a pessoa se utiliza do poder de empregador, de empresário, mas de forma equivocada, né? Que é impor de forma impositiva ali as ordens e tal. E isso reflete diretamente nas questões trabalhistas, né? Justamente por causa desse turnover, essa rotatividade, e além das questões que podem culminarem aí num assédio moral, que hoje está cada vez mais presente na justiça. O dano moral, fiz uma pesquisa antes de vir para cá sobre os temas mais pleiteados na Justiça do Trabalho, o dano moral é o terceiro. Hora extra, insalubridade e dano moral. Olha pra você ver, na relação de trabalho, de emprego. E dano moral, em síntese, nem assim, tem previsão legal, mas não é tanto um direito assim de trabalho, né, em tese. Da função que está sendo executada. É muito mais comum numa relação civil, consumerista, do que uma relação de trabalho, da tarefa que ele tem que ser feita, ou a jornada, a hora extra. Exatamente. Não está tão ligado, mas tá ligado ao relacionamento das pessoas. Exato. Você vê aqui? A presença de um assédio sexual, de um assédio moral, coisas que dá para ser prevenidas. Dá para ser prevenido. Isso não acontece da noite pro dia, não é uma questão pontual. É recorrência. Para se caracterizar um assédio moral, exige-se a recorrência. Então, se tiver um canal de denúncia ali, bem feito, anonimizado, certinho, que o colaborador se sinta à vontade para fazer alguma reclamação, alguma denúncia, isso pode ser previsto e antecipado antes que se torne uma condenação, né? Porque aí dá chance da empresa resolver de forma interna, né? Acontece que muitas vezes as empresas instituem canais de denúncia, só que ali o pessoal interno é quem comanda, então... Não faz sentido. Não faz sentido dar margem para uma retaliação, de repente o funcionário que reclama ele é dispensado. Aí agrava mais ainda. Agrava mais. É bem complicado nesse sentido, por isso que a gente busca implementar as ferramentas necessárias para garantir um clima organizacional bacana para o desenvolvimento da empresa, para o desenvolvimento do pessoal, dos colaboradores, né? Porque empresário consciente, empresário à frente entende que é necessário que se trabalhe com pessoas motivadas, né? Com pessoas que se sentem de fato respeitadas naquele ambiente. Hoje eu escutei uma frase, estava assistindo uma aula, até de comportamento organizacional, assim, o professor falou assim: clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, empresário que não entende de pessoas não entende de negócio. Isso é o reflexo da relação de trabalho, né? Exatamente. E falando dessa relação de trabalho, a gente tem deparado bastante com empresas que às vezes, a gente falou também questão de onerar bastante, empresas que demitem colaboradores via CLT para contratar como MEI. A gente sabe de todas. A famosa pejotização. Isso. Vocês têm deparado muito com esses casos, muitas demandas da justiça? Como que tem sido? Tem sido cada vez mais recorrente, né? Aqui no Brasil hoje tem se difundido a cultura de que ser empregado não é bom, né? Que a pessoa tem que ser empreendedor de si mesmo. Sim.
Mas o empreendedor de si mesmo, às vezes, é uma cilada, né? Porque na maioria dos casos que ele faz, ele demite, contrata como... recontrata de pessoa jurídica. Geralmente um MEI. Desonera um pouco a folha dele ali, né? Isso, mas aí tem subordinação, tem todos os requisitos da relação de emprego ali. Pessoalidade, habitualidade, onerosidade, né? Então, na justiça, isso é revertido. E vocês têm tido contato com muitas demandas dessas? Até porque geralmente o cliente aparece, olha, tá aqui, ó, o contrato de prestação de serviços. Só que na Justiça do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, que significa, você assinou isso aqui? Beleza, mas isso aqui é a realidade? Não, então rasga esse papel. E esse tipo de coisa acontece mais assim com a prestação de serviço, um trabalho mais elaborado. Por exemplo, o cara é um engenheiro que vai trabalhar para uma grande construtora. Aí ele passa a ficar oneroso demais. Tá ali 5, 6 anos e aumentos. Vê que o cara tá ganhando 15 mil por mês. Aí a empresa fala, ó, preciso transferir esse engenheiro para pessoa jurídica. Mas aí continua, a relação é a mesma. Só essa relação jurídica que tá maquiada ali. Então a gente se identifica isso, a gente aponta isso como risco. E mostra o porquê. Jurisprudencialmente, muita decisão revertendo isso. E na prática também, uma quantidade de ação bastante substancial quanto a isso. E pro funcionário é fácil a comprovação, né? Muito. Uma nota só. Um WhatsApp. Um WhatsApp todo dia, mesmo horário, mesma coisa. Uma habitualidade de prestar aquele serviço ali todo dia. A pessoalidade, eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. Tem que ser você. Tem que ser eu. Bastou uma mensagem perguntando que horas que ele vai começar, que horas que ele parou já. Cumprimento de meta exagerado ali. O pessoal, acho que essa ideia veio, principalmente ganhou força com a reforma trabalhista lá acho que em 2017 que foi, né? Onde criou um pouco mais essa liberdade e depois com a opção de você terceirizar atividades fim da empresa. Mas quando você fala em terceirização, é uma empresa. Uma empresa tem que ter, aí tem umas regrinhas de quantidades de funcionários versus, acho que, capital social. Então, ou seja, existe uma certa requisitos que comprovem que realmente é uma empresa. E além disso, impõe a quem está terceirizando a obrigação de fiscalizar a regularidade da empresa contratada. Por exemplo, está recolhendo FGTS, INSS, está pagando direitinho, todo mês ali tem que ter essa prestação de contas. Igual eu estou falando da pessoalidade do engenheiro, eu quero determinado engenheiro. Mas e se eu mandar o Bruno Costa em vez do Bruno Reis? Não, eu não quero, eu quero o Bruno Reis. Você está contratando a empresa, está contratando a pessoa. Caracterizou a terceirização. Isso. E é fácil. Nítida, é fácil. De se ver. A produção de prova hoje na Justiça do Trabalho é muito ampla, né? O pessoal de TI também aconteceu muito essa questão. Tem amigos meus que foi tudo nesse sentido. Ele vai trabalhar para uma HP da vida aí, ou uma empresa nesse sentido, multicontrato. Como PJ. E lógico, tem uma flexibilidade em termos de horário. Que ele pode fazer mais ou menos o horário que ele quer, mas tem quantidade de carga horária. Tem que estar logado lá. Tem que ter a carga horária que tem que cumprir. Existe um controle de jornada, né? Então, se existe subordinação, se existe um controle de jornada, você já... provavelmente essas grandes empresas, elas conseguem fazer um planejamento, uma contingência até para isso, né? Você fala no financeira, né? Financeira. Se eu passar todo mundo pro PJ ali, eu vou... Com essa desoneração na folha aqui, eu vou capitalizar X que vai... Vou ter um risco ali, se 1, 2 entrar na justiça, já está capitalizado. E geralmente também, aqui no Brasil, tem aquela cultura de que se você entrar na justiça, você não arruma emprego, né? Tem aquela blacklist ali. Etiquetamento social, né? E nessas grandes corporações, dizem que existe, né? Você joga no Google, a pessoa entra com ação trabalhista, joga no Google lá, no nome dela, vai aparecer. Sai bastante coisa. Em cidade pequena como a nossa é fácil de ver isso. Aqui vai no boca a boca, né? Não precisa nem jogar no Google. A informação vai mais rápido. Não que possa, mas a gente sabe que acontece. Aí já entra no caso do tema que a gente conversou anterior, da LGPD. LGPD Já tá vazando informações. O secretária, o pessoal do fórum ali tá soltando essas informações. Eu vi esses dias no Instagram, a moça, não sei se chegou a ver, a moça recebeu um WhatsApp da secretária do médico do trabalho que faria o exame demissional, falando, comparece aqui, tá hora. Ela, eu tô sendo desligada? Nem fui demitida ainda. Eu tô sendo desligada. Isso é um caso claro de dano moral, né?
Ela foi comunicada do desligamento dela pelo contato da secretária do médico falando os horários disponíveis. É assim, na nossa consultoria a gente parte desde o princípio mesmo, desde a fase pré-contratual. Vou abrir uma vaga para auxiliar de transporte. Quais são os requisitos? Eu posso exigir isso? Não posso? O que a jurisprudência tem feito? Tem considerado que é correto eu exigir desse caso? Por exemplo, tem categorias que a gente pode exigir exame toxicológico, testado de vida pregressa lá, de polícia, essas coisas. Antecedentes criminais. Antecedentes criminais. Tem outras categorias que não. Por exemplo, um auxiliar de transporte no chão de uma fábrica. O que eu vou exigir dele exame toxicológico? A não ser que essa fábrica seja de bebida alcoólica, de produto químico, sabe? Então, desde essa fase pré-contratual, a fase de contratação, precisa se fazer um contrato adequado, prevendo na grande parte das situações ali. Claro que tem situação que vai fugir do contrato, mas quanto mais amarrado, melhor. Na fase de gerenciamento ali, do poder de mando do empresário, o que eu posso, até onde é o meu limite de dar ordens, o que eu posso readequar nesse contrato aqui, até a fase de rescisão. Como que vai ser feita essa rescisão? Qual que é o melhor momento para essa rescisão? Sabe? Então a gente consegue passear ali, a blindagem trabalhista que a gente chama, é essa adequação da empresa de uma forma geral. Desde a fase pré-contratual do empregado até o desligamento dele ao final da relação de trabalho. Outra coisa assim que a gente utiliza muito são ferramentas. Do mesmo modo que a gente trata na LGPD às vezes da dificuldade de fazer essa adequação completa, às vezes a empresa não quer desembolsar ali um honorário mais robusto para a gente passar ali 12 meses, 6 meses fazendo essa adequação, mas ela precisa ali de um regulamento interno. Preciso uniformizar minhas condutas aqui na empresa, em determinados processos e tal. A gente vai, elabora um regulamento interno, um código de conduta. Também a gente auxilia ali nas faltas, né? Na forma de expressar essas advertências, essa suspensão. Então, uma consultoria passeia nisso tudo. E sempre com o objetivo claro, evitar desperdício de dinheiro pela empresa. Sim. No regulamento interno, inclusive, a gente tem um tipo de trabalho que compreende até o uso de celular na empresa. Porque o regulamento interno ele é uma lei ali entre as partes. No que não contrariar a Constituição Federal e a legislação trabalhista aplicável no Brasil hoje, a gente pode ter essas disposições. Por exemplo, tem um caso que eu gosto de usar bastante, que é o do uniforme, né? Às vezes o funcionário sai da empresa, vai para o bar com o uniforme da empresa. Aí ele provoca uma briga, entra numa briga, todo mundo identifica ele como funcionário daquela empresa. Você pode prever isso no regulamento interno, de vedar, né? Trazer essa... Saiu da empresa, tira o uniforme. Tira o uniforme, porque isso de alguma forma pode manchar a imagem da empresa. Teve um caso aqui, mais ou menos nesse sentido, aqui na cidade, não teve? Foi futebol, não foi? Acho que é futebol, né? A briga que teve, não é? A briga que teve. Assim. Não lembro, uma empresa, não lembro na onde, não lembro. Agora eu lembrei certo, futebol foi o caso do que gravou um vídeo e fazendo uma aposta e tinha um cunho sexual nessa aposta. É verdade. E aí ele tava com uniforme nas dependências da empresa. Foi no vestiário da empresa, né? Isso, exatamente. Então assim, a gente vê que tem que tomar cuidado. O celular e o uniforme. Assim, quanto mais expressas essas regras de conduta e comportamento, mais fácil do empresário lidar com essas questões. Né? Isso é uma importância. Mais fácil ele sancionar o colaborador ali. Não tem previsão contratual de bater o carro da empresa. Como que eu vou cobrar do colaborador ali algum reparo, de alguma forma, sabe? Algum dano? Isso são exigências que tem que haver no contrato de trabalho. Na prática, a gente vê que são poucas empresas aqui na nossa região que têm esse cuidado de ter um contrato de trabalho por escrito. A maioria delas, às vezes, faz aquele contrato de experiência e depois fica só com a anotação na carteira. É uma preocupação que o empresário deve ter, que esse empreendedor deve ter.
é que tudo que for realizado, tanto tem que ser documentado. Porque aí te dá segurança do que foi falado, do que foi orientado, do que foi decidido. Documentado e bem documentado. Exatamente. Né? Porque às vezes, da forma que você se documenta, às vezes vira prova contra você mesmo. Exatamente. E outro aspecto importante, que vocês citaram um pouco, que tanto vocês do direito com nós da contabilidade, nós só podemos atuar ou fazer alguma coisa diante da previsão legal. Exatamente. É o Isso que o princípio pessoal, da legalidade. Muito empreendedor ele não entende. Olha, mas a legislação fala dessa forma. Então, se você não adequar dessa forma, você tem que ter alguma coisa que justifique. Que é o que você falou assim, do celular. Ou vai estar previsto ou não vai estar previsto, né? Ou seja, e muitas das questões são meio que conceituais. Até o próprio conceito de empregado e empregador. É conceitual, não é um checklist ali que tem que fazer, tem que registrar na carteira, é CLT. Se não registrar na carteira, não é CLT. Não é isso. Não é só isso, né? É um outro conceito. Até em uma das consultorias que nós estamos fazendo, a questão do representante comercial autônomo ou do vendedor externo. A gente está num dilema desse com o empresário, sabe? Ele tem um negócio dele já formatado, assim, e a gente estava apontando para ele a possibilidade de transformar isso numa relação de representação comercial menos onerosa, e tá nessa fase ainda de amadurecimento de ideias. Mapeando os riscos e formatando o negócio, né? Também a gente tem que alinhar a parte jurídica, a formatação do negócio do cliente. A gente não pode impor para ele. Fala, não, mas meu negócio roda assim, eu quero continuar assim. Sim. Ainda que seja mais oneroso para mim. Tudo bem. Tem outro fator aí importante nesse sentido de olhar para a legislação e de olhar para as documentações que estão sendo realizadas, porque agora nós também tem o E-Social, que agora modifica tudo. Essa relação trabalhista. De comunicação, de admissão, de escrituração. Você comentou a questão da insalubridade. Bom, beleza, eu pago a insalubridade, ok, eu não pago a insalubridade, ok, mas baseado em quê? Cadê insalubridade é um ponto muito crítico, assim. Cadê o programa de segurança do trabalho? Se vai dar de fato, tá insalubre, se não tá. Tá em EPI, fornece EPI. Regularmente. Não fornece EPI uma vez por ano. Tá vencido? Fiscaliza a utilização do EPI? Não fiscaliza. Aí você chega lá na fábrica, o cara tá com o abafador no pescoço. É ruim para usar. O óculos em cima da mesa. Exatamente. Isso tudo são questões muito pontuais e muitas das vezes no dia a dia vai passando despercebido. Até em acidente de trabalho, né? Isso aí que o Eduardo falou. Se empresa comprova que ela fazia aquela fiscalização ali reiterada, de defesa da reiterada da utilização do EPI, às vezes ela consegue demonstrar que foi culpa exclusiva. Advertia, já tem 2, 3 advertências para determinado colaborador que ajuizou a ação de dano porque ele não utilizava o EPI. Tem as notas fiscais do EPI, comprova a validade do EPI, a troca periódica desse EPI, treinamento de utilização. Tem ali toda a documentação de saúde e segurança do trabalho. E isso faz defesa trabalhista. Sem isso, não tem jeito de fazer milagre. Não tem. E muitas vezes o pessoal esquece esse pequeno detalhe, vamos dizer assim. A cultura, infelizmente, ainda prepondera aquela de que deixa ir para a justiça. Aí chega na justiça um caso de insalubridade. Você vai lá, não tem documentação nenhuma de saúde e segurança do trabalho. Tem fornecimento de EPI, não tem nada. Você vai fazer o quê numa defesa dessa? Agora eu vou correr e vou arrumar. Não adianta. Não tem jeito. Já foi feito. Já passou o prazo, não tem como pegar a assinatura do funcionário. Aí você tem que correr para tentar fazer um acordo. Desesperadamente correr atrás do outro advogado para fazer um acordo. Vamos conversar aqui. E nem sempre o acordo é possível. Ainda abre brechas, porque da outra parte, que é uma questão. Se tem outro colaborador na mesma situação, ele já tem a prova emprestada pronta para entrar com a ação. Ainda tem o Ministério do Trabalho, que pode recorrer contra. Trabalho, que pode ir atrás da empresa. Dependendo da gravidade da situação, o juiz mesmo já pode oficiar o Ministério do Trabalho. Já tivemos que lidar com isso, inclusive, né? Recentemente. É complicado isso, porque às vezes o empresário acredita que vai ser só uma coisa. Não, chega lá, eu faço um acordo. Não quero fazer esse acerto agora. Não quero. Tive um problema aqui, tô com raiva. Tem gente que usa da Justiça do Trabalho nessa
eu vou empurrar com a barriga aqui para eu ter um tempo de capitalizar. Esse dinheiro que eu desembolsaria, eu uso para comprar matéria-prima, para não sei o que, roda. Lá na frente eu faço um acordo que eu teria que pagar à vista agora, eu vou pagar em 10 vezes daqui a 1 ano. Nem sempre isso dá certo. Nem sempre. Depende da aceitação da outra parte. Se a outra parte não aceita esse acordo. E às vezes negativação do nome da empresa. E se a sentença vem num valor muito mais alto do que estava ali dimensionando para um acordo. Agora o juiz tem poder de protestar a empresa, negativar a empresa. Sabe? Tem muitas consequências ali que são danosas. Mais uma vez que é provado que é menos oneroso a prevenção. Sempre menos oneroso. Eu falo dessa questão do Ministério do Trabalho, que teve um caso lá, que muitas vezes acontece num acordo trabalhista, ou o empresário decidir ali, ou pagar diretamente por funcionário do FGTS, ou querer colocar na ação. O Ministério do Trabalho chegou, me passa o extrato do FGTS dos funcionários. Não, esse aqui você não pagou. Esse aqui eu paguei na Justiça do Trabalho. Uma coisa, outra coisa. Teve alguns casos que desse ponto. Tá na conta vinculada. E é normal isso acontecer em acordo trabalhista, hein? Dá pela integralidade do FGTS aí. Se for levar o pé da letra mesmo, pode acontecer esses casos. Sim, então estão tudo risco que tá sujeito, né? Assim, a gente vê que a cultura tá começando a modernizar. Aqui em Passo nós temos muitas empresas que são familiares, né? Que vem passando de geração para geração. A gente vê que essa geração mais nova já está mais comprometida com essa questão da empresa mais profissional e menos familiar. Então eles já correm atrás mais de algumas coisas. Apesar também que a modernidade vem para tentar fazer alguma coisa. Mas se eu fizer assim, se eu fizer assado? Não, calma, tem que seguir a lei. Sustentabilidade do negócio. E hoje também com a questão da tecnologia, para as empresas tanto ajuda muito, como nesses casos de quem não anda certo, dificulta bastante, né? Porque o funcionário hoje, para criar essas provas hoje, para ter isso documentado a favor dele, é muito fácil, né? Demais, hoje, com o WhatsApp, troca de mensagem, com exigência, grupo. O grupo, se às vezes o empregador manda uma mensagem fora de horário no grupo, pode caracterizar a hora extra. Então... Tem muitas empresas que adotam isso daí. Hoje a gente faz regulamentação de grupo de WhatsApp. Regra. Vou usar o grupo de WhatsApp. Tá de férias, sai do grupo. É porque senão vai falar que estava sendo perturbado nas férias, né? Se não sair do grupo, vai ser excluído do grupo. Deixa o administrador, tira aí. Exatamente. Tem empresa que prefere fazer o grupo só daquele mural de recado, sabe? Só o administrador posta. Que é uma boa. Tem várias formas, mas precisa estar regulamentado. Não pode ficar só de boca. Não, porque assim, a gente fala assim, igual a gente até brinca e tudo, mas na verdade é uma coisa séria, essa questão de grupo de WhatsApp grupo empresarial. WhatsApp, utilização do WhatsApp pessoal. E aí às vezes passa para clientes da empresa. Exato. E aí o cliente chama fora de horário. E a pessoa ali, até de boa fé mesmo, atende e tal. Quer resolver o problema. Eu já tive problema com um cliente que a esposa de um outro cliente dele se sentiu ofendida porque uma secretária usou o telefone pessoal para entrar em contato com o marido. Vocês imaginam que coisa? Então a queixa dela pro meu cliente foi assim: a sua secretária está usando o telefone dela para entrar em contato com meu marido. Imagina, ainda causa uma briga familiar. Utilização de equipamentos da empresa para atividade pessoal, utilização de e-mail corporativo para mandar e-mail pessoal. São várias situações que exigem ali regulamentação para que na eventual ação trabalhista, quando for discutido, você consegue comprovar. Eu adverti ele porque no regulamento interno tem ali que o e-mail corporativo ele não podia mandar e-mail para a tia dele, né? Ele não podia usar ali para ver conteúdo inapropriado. Utilização de computador da empresa, por exemplo. Carro, não pode pegar o carro da empresa e ir para cachoeira no final de semana. Toda uma série de regras que às vezes a gente acaba passando despercebido, né? Mas que faz toda a diferença. E que acontece, a vida dia a dia. Todo dia a gente tem pessoas, né? Eu acho assim, a relação de trabalho, de emprego, ela faz tanta parte do nosso dia a dia que você não tem o mesmo cuidado com ela de que quando você vai comprar um imóvel, por exemplo.
que não é uma coisa que é corriqueira para a maioria das pessoas. Então você tá ali cheio de tato, né, para fazer aquela negociação de uma forma correta. Agora a relação de trabalho, por ser um negócio corriqueiro, ninguém dá muita atenção. Vai dar a devida atenção na hora que alguém pleiteia na justiça algum direito. Aí não tem jeito de ser remediado mais. Situações que às vezes eram simples de ser resolvidas. Constando uma cláusula num contrato de trabalho, regulamentando a utilização de um grupo de WhatsApp, sabe? Umas coisas básicas assim, que dá para fazer e que causam um prejuízo enorme para a empresa quando demandada na Justiça do Trabalho. E a gente vai deparando com a situação que você falou, parece que isso vai incorporando o nosso dia a dia e em algumas situações a gente não atenta Passa mesmo. direto, Como se fosse comum, né? Acontecer isso daí. E a gente vê, igual no próprio escritório, a gente vê muitos casos assim de coisas que eram para ser básicas, mas que demandam essas questões judiciais justamente por isso, esses pequenos detalhes do dia a dia que deixam de ser cumpridos. Por exemplo, um acúmulo de função. A funcionária é vendedora, mas ela também fica no caixa, ela também dá uma organizada na loja. É muito corriqueiro. É comum que a gente tá lá ociosa, né? Vou fazer Passa tal um coisa. pano no chão aí pra mim. E às vezes o próprio funcionário faz de boa fé. Exato. Se sentir útil, mostrar, digamos assim, mostrar serviço, engajado. E às vezes numa situação ali para ele acaba sendo depois uma situação ruim, porque a empresa vai às vezes acostumando dele fazer tudo e vai acumulando função para ele. Isso. Assim, aqui em Passo nós temos uma grande maioria de pequenas empresas, né? Médias empresas. Então, nesse cenário, o empresário ele está muito no operacional da empresa, né? Sim, no máximo, dia ali. No tático ali da empresa. É raro quando você vê um empresário que está lá no gerenciamento mesmo, no estratégico da empresa. Então, ele quer desburocratizar a rotina dele. Ele acha que se implantando essas ferramentas trabalhistas, ele vai estar burocratizando demais a rotina dele. E onerando, gastando, tem que gastar, tudo é gastar. Está ficando burocrático, eu estou gastando. E na realidade não é isso, são ferramentas muito simples de serem implantadas. E que otimiza, né? Na verdade ele vai ganhar, né? Exatamente. Sim. Vai ganhar. A hora que a gente tangibiliza isso, joga numa planilha lá, 12 meses do seu colaborador, né, nesse formato. Isso aqui representa um risco de X mil reais. Aí fala, vixe, mas isso aqui paga consultoria de 12 meses. Acho que a grande dor acontece na hora que tá tudo bem, quando o funcionário começou, ali tá tudo lindo, aquele relacionamento. Mas na hora que dá os atritos, que aí ele quer mandar o funcionário embora, o que eu faço? Como que eu mando embora? Mas se você fez isso, ele tava, sei lá, tava chegando todo dia atrasado, tudo bem, mas você deu advertência pra ele? Não, falei pra ele, mas você documentou? Aí manda embora por justa causa sem ter nenhuma agora quer mandar por justa causa, mas peraí. A lei permite justa causa? Permite, tá lá no artigo lá, bonitinho. O fato que não tem a gravidade exagerada, que exigia dele ali uma comprovação da reiteração e ele não tem. Não fez nada. Então, ou seja, você não pode fazer mais isso. Sim. Ou várias situações que acontecem que a gente vê muito. Faz o contrato de experiência, já é para prever uma redução de custo, passa depois 2-3 dias depois que acaba. Agora quero mandar embora. Ué, mas. Você podia ter feito isso gastando metade ontem. Outra situação que a gente vê muito. Bom, ele estava registrado, não, mas e aí como funciona? Ué, mas a mesma lei? Ele não estava registrado, porque ele estava recebendo um benefício. Quero registrar um funcionário. Chegou esses dias? Não, faz 6 meses que ele está aqui. Tava de experiência aqui. De experiência, eu mais escutei da experiência. O que a gente costuma escutar muito, e assim, independente do porte da empresa, é muito comum. Ele não tá querendo trazer a carteira dele para assinar. Então manda embora, então não deixa ficar. Nem fica. Ele não tá trazendo. Às vezes ele tá recebendo algum benefício, às vezes tá recebendo um seguro-desemprego, de repente um benefício previdenciário que não pode ter o registro, e às vezes até ludibriando o próprio empregador. Então por isso que tem que estar atento, tem que estar esperto com esse tipo de situação também, né? Por isso que a consultoria é importante, né? Ela não vai funcionar tão a fundo quanto uma auditoria que vai analisar critério por critério daquela forma muito técnica, mas ela vai conseguir mapear esses riscos, identificar quais são prováveis ali, quais que são remotos, que dá pra gente trabalhar num segundo plano,
E blindar mesmo a empresa. Evitar ali que ela seja demandada ou que quando ela for demandada, ela despenda o menos de dinheiro possível para quitar aquela relação jurídica ali. Então a ideia é essa, identificar, tem um risco ali de insalubridade, tem uma questão ali de EPI que não está sendo realizada adequadamente, está fazendo um intervalo aqui inadequado, está batendo ponto de forma equivocada. A anotação na carteira de trabalho aqui, toma cuidado que você não pode constar ali que foi uma rescisão na Justiça do Trabalho, senão gera até indenização, sabe? Essas pontuações de situações que a gente vai monitorando, identificando para que o empresário tenha mais sucesso ali na parte do lucro dele, né? Que o lucro dele seja cada vez maior. Sim, principalmente pelo que a gente já havia falado, pelo fato do empresário, principalmente das micro e pequenas empresas, ele não ficar lá na parte tática, né? Exatamente. Então ele precisa tá mais no operacional, né? Então ele precisa contar com essa consultoria, precisa contar com esse auxílio para poder auxiliar ele nessa parte tática, né? Exatamente. Porque a gente até fala muito a respeito disso. A maioria dessas pequenas empresas é o cara ali que montou a empresa, que às vezes ou ele é um mecânico, ou ele já era um comerciante e trabalha no comércio e monta o comércio dele, e aí ele conhece da atividade. Mas dessa parte estratégica ele ainda tem dificuldade. Então é onde a gente vem para auxiliar com essas informações para que ele consiga desenvolver toda essa parte operacional dele. Mesmo quando ele tem a oportunidade de crescimento, assim, né? A empresa vai atingindo o mercado. Quem vem desde pequeno assim, tem muita dificuldade para sair do operacional, né? Tem. E isso atravanca até o crescimento da empresa. A gente vê, tem empresa, cliente nossa, que tem um potencial danado mercadológico, mas que não decola porque o dono não sai do operacional. Ele não dá um passo para frente, ele não consegue delegar, ele não consegue... Então, dificuldade, que às vezes trava o crescimento. Exatamente. Né? Se a gente conseguir tirar esse cara, jogar ele numa parte mais tática, por exemplo, assim, de comercial, alguma coisa, que tem gente que tem o dom do comércio que é inato da pessoa. A pessoa vende qualquer coisa que você der na mão dela. Meu pai tem empresa há 30 anos e ele é assim. Meu pai, ele tá aposentado já, mas trabalha. E ele é balcão. O negócio dele é venda. E é no que ele é bom, né? Então, assim, a habilidade dele reside ali. Sim, aí ele tendo o auxílio nessa parte estratégica, Exato. Você vai juntar as duas partes. Aí ele tem o financeiro né? dele, ele tem um sócio que é responsável pelo financeiro, então assim, aquilo ali, os funcionários, cada um com suas atribuições, uma consultoria jurídica, né? Então assim, aí roda bem. Cada um consegue desenvolver suas habilidades no máximo expoente, cada um cuidando do seu próprio segmento ali, né? Sim, agora o complicado é quando essa pessoa não sai dali do operacional, mas também não aceita ajuda. Não aceita. Sim. E aí a empresa corre risco de... Aí fica patinando, não sai do lugar. Aí o empresário está cansado, que tem que trabalhar 16 horas por dia, 15 horas por dia, que ele mesmo faz o operacional, ele mesmo faz o tático, fica ali cuidando do financeiro, do comercial, do atendimento. Faz tudo. Faz tudo. E a gente já ouviu muito nesses casos também, quando a pessoa, por ele fazer tudo isso daí, não ter conhecimento dessas partes, eu não tô vendo dinheiro da minha empresa. Porque ele mistura o pessoa física com o jurídico, e ele não sabe de onde que dinheiro de quem que é, para onde que vai. E aí fala, mas não tô vendo, isso aqui não tá dando dinheiro. Você fala assim, não tô vendo dinheiro disso aqui. Mas não vai ser rentável mesmo não o negócio. Eu sou convidado às vezes por um cliente ou por algum outro consultor, fala, tem uma empresa ali que está numa situação mais difícil. Eu não gosto muito de pegar esse tipo de empresa não. Mas a gente tenta ajudar da forma possível ali, dar um direcionamento. Aí, a primeira coisa que eu falo pro empresário, como que você trata as finanças da empresa? O que é da empresa, o que é seu, o que é da empresa é seu e o que é seu é seu. Aí fala, mistura tudo. Tudo meu. Compra o carro, compra o casa, paga gasolina, tudo. Paga o colégio dos meninos, paga tudo com o dinheiro da empresa. O contador fica feliz com isso, né? É uma maravilha quando chega pra gente poder lançar essas informações. Tem um prolabore lá de R$1.000 de salário mínimo e tal. Aí depois faz a declaração do imposto de renda, tem vários imóveis e aquele tanto de coisa, mas aí tá tudo conta não comprado. fecha. Aí tá tudo no físico. Tá tudo no físico. Outra habilidade que o pessoal deve desenvolver é a contratação. Eu acho que o empresário, empreendedor aí, ele peca muito nesse momento.
ele não segue uma regra ou não faz uma entrevista correta, né? adequada, Análise de não sei. perfil do colaborador que ele precisa ali para determinar. Vai esse aí mesmo porque me indicaram que esse é bom, mas não sei. Aí ele tudo começa a errar, tende a Desde ficar a fase errado. pré-contratual. Por isso que a gente atua nessa consultoria trabalhista desde a fase pré-contratual. Tem uma vaga tal, a gente precisa determinar ali qual o perfil do colaborador para essa vaga. Não somos nós, advogados, que vamos fazer isso. Ele precisa de ter alguma consultoria na parte de RH ali. Então a gente já começa a indicar isso para ele. Senão começa a ter rotatividade. Você põe um cara que tem um perfil mais introspectivo, mais operacional para vendas. Para botar para conversar com os outros o dia inteiro no telefone. Não vai funcionar. Não vai ter resultado. O Vai empresário vender, né? gasta dinheiro com treinamento, aí- com tudo, e vai trocando Treinamento. O dinheiro da funcionário. empresa só vai indo Exames embora. dimissionais. Demissional, tudo, Aí né? volta lá, não vejo o lucro da empresa. Rescisão de trabalho hoje não fica barato, não. Fica não. E aí manda embora, contrata outro e vai patinando, né? Exatamente, não sai do lugar, a empresa não prospera, né? Não. Todos esses gargalos aí, dinheiro indo embora, que são coisas que dá para consultoria jurídica apontar junto com outros profissionais, né? Eu gosto de falar sempre assim, que a consultoria jurídica é interdisciplinar. O jurídico sozinho não faz nada. Ele aponta caminho, mas eu preciso de uma contabilidade atuante, forte. Eu preciso de um gestor que dê o direcionamento adequado para a empresa, sabe? Quanto mais gente trabalhando, mais forte essa empresa vai ficar. Sim. E mais ela vai despontar no mercado. Com certeza, acho que ninguém monta uma empresa para quebrar ou Exatamente. para faltar dinheiro, vamos dizer assim. Uhum. Todo mundo tem um sonho de montar a empresa ou a vontade Prosperar, né? para prosperar, ganhar dinheiro. Gerar muito emprego. É. Então isso tudo depende dessa parte estratégica. Exato. Implantações diariamente, melhoria contínua e ferramentas, né? Exato. Um pouquinho melhor a cada dia. Exatamente. Pessoal, encerrar mais um episódio do nosso podcast. Agradecer a doutora Ívila, doutor Eduardo. Muito obrigado pela presença de vocês, por esse bate-papo tão interessante, com muito conteúdo. E espero que tenha próximas vezes, porque a gente possa falar de outros temas também tão importantes para os empreendedores. Muito obrigado. Muito obrigada, um prazer, pessoal. Obrigado a vocês. Um prazer estar aqui. Contem sempre conosco. Nós somos parceiros aí. O que precisar da gente, qualquer tema nessa parte empresarial, jurídica empresarial, nós estamos à disposição. Um grande abraço. Obrigado. Esse é o- abraço. Obrigado pela presença aí mais uma vez. Obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando aí. Lembre-se sempre de curtir aí o canal, compartilhar com seus amigos, seus conhecidos, para que essa informação, esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Valeu, pessoal. Até mais.